É com grande alegria que podemos viver estes momentos convosco durante esse programa, onde partilhamos uma mensagem inspirada na Palavra de Deus. Acredito que foi Deus que nos colocou juntos neste momento para podermos refletir sobre um tema muito importante para a nossa vida. Hoje convido-vos a meditar comigo no chamado que Deus fez àquele que conhecemos ser o pai da fé. Sim, ele mesmo, Abraão. O texto que vamos ler está em Gênesis, do capítulo 11, do verso 27, e vamos ler até o capítulo 12, o verso 9. E nós lemos assim na palavra de Deus. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e Eló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. E agora continuamos a partir do capítulo 12, vamos ler desde o verso 1, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Eló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Vamos tirar desse texto alguns ensinamentos para nós. O primeiro deles é a ordem que Deus dá a Abraão de sair de Ur dos Caldeus. Deus pede para Abraão sair de Ur. Sabemos que os caldeus eram o povo de Babel, que depois tornou-se conhecido por ser Babilônia. Esses detalhes nós encontramos no livro de Daniel, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. A cidade de Ur, aqui mencionada propositadamente, era um lugar de influência idólatra. Mesmo sendo Abraão da descendência de Sem, homens fiéis a Deus, os seus pais acabaram por ser influenciados e serviram a outros deuses. Isso ficou registrado no livro de Josué, no capítulo 24, no verso 2. A história de Babel nós encontramos em Gênesis, do verso 10, no capítulo 10, do verso 9 e 10, e no capítulo 11, do verso 1 a 9. E nesses textos da Bíblia conta o começo de Babel, que por si só o nome significa portal de Deus, na língua babilônica, e confusão em hebraico. Devia nos servir de alerta perceber que desde o começo da Bíblia, ela relata histórias onde o homem estabelece lugares místicos que dizem dar acesso aos céus, mas na verdade só trazem confusão e distância dos planos de Deus. Esta terra foi construída depois do grande dilúvio, que é nos contado no livro de Gênesis, do capítulo 6 ao verso 9. Quando as águas baixaram e Noé e sua arca e a sua família saíram da arca, Deus prometeu que não mais iria destruir a terra com um dilúvio e deixou o arco-íris como símbolo desta promessa, desta aliança
feita com o homem. Arco-íris esse que nós vemos até hoje nos céus quando chove. Mas os homens de Babel duvidaram. Decidiram se precaver e, demonstrando sua falta de fé, de confiança na palavra de Deus, decidiram construir a Torre de Babel. Assim, ela era um símbolo da falta de confiança em Deus. Uma tentativa do homem de chegar aos céus pelos próprios esforços, para escapar dos juízos divinos. Em suma, a Torre de Babel é uma representação naquilo que na teologia chamamos da salvação pelas obras. Sabe, meus queridos, faz parte da natureza do homem fazer alguma coisa diante dos seus problemas. E aplicamos esse mesmo princípio à vida espiritual. Erramos agindo assim. No processo de salvação, de novo nascimento, de mudança espiritual, nós temos de nos deixar conduzir pelo Senhor e não fazer o que achamos ser melhor. Confiar nele. E foi esta uma das razões que Deus chamou Abraão a sair de lá. É interessante que na ordem dada por Deus a Abraão existe algo de surpreendente. O imperativo que Deus disse, vá, em hebraico, pronuncia-se mais ou menos lech lechá e tem um significado profundo. Essas palavras, quando são usadas na Bíblia, revelam um Deus que vai ao encontro do mais profundo desejo do ser humano e, ao mesmo tempo, que revela ao ser humano a si mesmo. Vá, Abraão, em direção a si mesmo. É essa a ordem, a ideia do imperativo dado por Deus a Abraão. A autora americana Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas, num capítulo que tem por título A Vocação de Abraão, o seguinte: Deus sempre tem provado o seu povo na fornalha da aflição. É no calor da fornalha que a escória se separa do verdadeiro ouro do caráter cristão. Jesus vigia a prova. Ele sabe o que é necessário para purificar o precioso metal, para que este possa refletir o brilho do seu amor. É por meio de sofrimentos severos, decisivos, que Deus disciplina seus servos. Ele vê que alguns têm capacidades que poderão ser empregadas no avanço de sua obra e põe tais pessoas à prova. Em sua providência, ele as leva a posições que provem seu caráter e revelam defeitos e fraquezas que têm estado ocultas ao seu próprio conhecimento. Dá-lhes oportunidade para corrigirem tais defeitos e adaptarem-se ao seu serviço. Mostra-lhes suas fraquezas e os ensina a buscar nele o apoio, pois que ele é o seu único auxílio e salvaguarda. Assim é alcançado seu objetivo. São educados, adestrados, disciplinados, preparados para desempenharem o grandioso propósito para o qual Deus lhe foram dadas as capacidades. Quando Deus os chama à atividade, eles se acham prontos e anjos celestiais podem unir-se-lhes na obra a ser cumprida na terra. Abraão iria descobrir a si mesmo, os seus defeitos e as suas fraquezas, para ser transformado pela graça de Cristo, pela presença de Deus na sua vida. Essa ideia não é algo diferente daquilo que Jesus disse para os seus discípulos antes de partir. Ele afirma que o Espírito Santo viria primeiramente nos convencer do pecado. É interessante, repararam bem, nos convencer daquilo que precisa ser trabalhado e mudado na nossa vida. E sabe, meus queridos, eu tenho percebido que o Espírito nos convence do nosso pecado, daquilo que está mal em nós, não nos outros. Para me convencer do pecado dos outros, eu não preciso do Espírito Santo, mas para convencer-me do meu pecado, daquilo que são defeitos de caráter que são terríveis na minha vida, eu preciso da ação calma, misericordiosa e eficaz do Espírito Santo. Sabe, quando eu estava no primeiro ano de teologia, aconteceu algo bastante interessante na minha caminhada com Deus. Eu e a minha esposa decidimos ter um filho e oramos, pedimos a Deus que pudesse estar adiante e ela engravidou. E quando ela engravidou, nós oramos, agradecemos a Deus por aquela bênção e pedimos para que o Senhor pudesse cuidar, proteger e estar com ela naquela gravidez. Todos nós sabemos ser uma coisa delicada. Quando ela estava mais ou menos no 6º mês de gravidez, eu lembro que estava a ter um curso na faculdade e um vizinho meu, colega de faculdade, bateu a porta e veio me chamar.
Aquele momento para mim foi preocupante porque eu sabia que a minha esposa tinha ido à consulta de rotina ao hospital. E ele me chamou e disse para mim assim: Hernani, você vem comigo para o hospital. E ele olhou para mim e disse assim: a Raquel está bem. E quando ele me disse isso, eu percebi que a Raquel estava bem, mas o bebê não mais. Infelizmente, nós perdemos aquele bebê. E eu digo para vocês que aquilo foi um duro golpe para mim. E eu comecei a colocar-me em questão da necessidade e o porquê de orar a Deus. O porquê que eu tinha que falar com Deus. O porquê que servia a oração se Deus não tinha cuidado do meu pequenino filho. Não tinha permitido ele nascer. Naquele mês foi uma luta terrível. Eu lembro de conversar com um professor meu e ele me disse assim: Hernani, a oração serve para nos relacionarmos com Deus. Não serve para dizer para Deus aquilo que Ele tem que fazer na nossa vida. Mais adiante também no curso, durante o curso, eu fui percebendo que muitas das vezes nós manipulamos Deus para que Ele faça aquilo que nós achamos que Ele deve fazer. E quando eu tomei consciência disso, desse tipo de relacionamento que eu tinha com Deus, eu caí de joelhos, pedi perdão a Deus e disse para Ele que estava disponível para relacionar-me com Ele, para estar com Ele, acontecesse o que acontecesse, e que queria continuar a servi-lo. Como Deus, meus queridos, deu esta ordem a Abraão de sair de Ur dos Caldeus, Ele nos dá a mesma ordem aos seus filhos hoje. Em Apocalipse, no capítulo 18, no verso 4, Ele tem essa mensagem aos seus filhos que vivem nos últimos momentos da história deste mundo. Sai dela, povo meu. Sai de Babilônia, da terra dos caldeus, da mentalidade dos caldeus, onde o homem é o centro de tudo. Onde o homem pensa que pode se salvar a si mesmo e ir na direção de um aprendizado pessoal e espiritual profundo para si mesmo e sobre Deus, ao irmos na direção da sua vontade. Sai e vai. Para entrar nos planos de Deus, temos de deixar ou sair de algum lugar ou situação. Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, Deus diz que o homem tinha de deixar pai e mãe, sair do ninho parental para que pudesse ir e unir-se à sua mulher. O crescimento em todos os aspectos da vida exige deixar algo. Jesus disse: quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso está em Mateus, no capítulo 10, no verso 37. Ele também diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Está em Mateus 19, 24. É interessante esse princípio, a ideia de sair. Exatamente é esse princípio que se aplica aos discípulos. Os discípulos foram convidados a sair de onde estavam para estar junto de Cristo, para aprender de Jesus Cristo. Mas depois os discípulos passaram a ser apóstolos. Agora é o vai. Eles são enviados para partilhar essa mensagem. Qual será a nossa resposta diante desse desafio de Deus? Em Hebreus, no capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, do verso 8 a 10, a Bíblia nos diz que Abraão partiu sem saber para onde ia. Como peregrino, viveu nessa terra. Deus foi tirando pouco a pouco todos e tudo daquilo que dava segurança a Abraão. De Abraão, o primeiro passo foi fazê-lo deixar o lugar que conhecia e uma parte da sua família onde se sentia seguro. E assim, será que nesse momento Deus está a te pedir para que haja mudanças na tua vida? Será que nesse momento está a te convidar a fazer mudanças profundas na tua existência? Mudança de trabalho, de lugar, de país, de práticas religiosas? Se estiver a ser guiado por Deus, Ele irá fazer isso para o teu bem, para que possas abandonar a confiança em si mesmo, para salvar-te e passar a confiar nele. Ele fará isso para que possa também perceber tudo aquilo que existe em ti e que te tem trazido sofrimento a ti e aos outros. Vá em direção a si mesmo. Descobrir quem és diante do Senhor. Deixar ser lapidado por Deus como um metal valioso, a quem Ele retira as impurezas para que possa refletir o brilho do amor de Deus ao seu redor. O texto nos diz que Abraão foi convidado a ser uma bênção. O texto nos diz: se tu uma bênção.
E Abraão vai ser uma bênção com um altar, vai construir um altar. No verso 2 e 3, nós percebemos isso. Uma bênção para si e uma bênção para outros. Deus envia Abraão para a terra de Canaã. E é interessante pensar nisso, meus queridos, para a terra de Canaã, uma terra que, segundo Gênesis 9:25, foi uma terra amaldiçoada. Às vezes pensamos que as bênçãos de Deus para nós são somente cheias de realizações e alegrias, mas Deus quer nos usar para ser uma bênção. Deus enviou Abraão a Canaã para poder usá-lo como testemunho de fé junto dos cananeus, para que eles pudessem aprender a aceitar um Deus que os ama. E o texto diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus vai abençoar, meus queridos, aqueles que te fizerem bem. Pode estar certo disto. Aqueles que cooperam com Deus para te trazer bênçãos vão ser mais abençoados ainda. Mas também vamos enfrentar situações onde quererão nos amaldiçoar. E o texto nos diz não para fazermos justiças com as próprias mãos, mas deixar as injustiças na mão de Deus. Não a nós. Não fazermos justiça por nós mesmos, mas deixar que Deus as faça. E como foi Abraão uma bênção? Partilhando sua fé, construindo um altar. O verso 7 e 8 do capítulo 12 que lemos, nos diz que ele edificou um altar. Essa sim é a verdadeira adoração ensinada por Deus como um meio pedagógico do plano da salvação. Desde quando o pecado entrou, Deus ensinou ao homem através do sacrifício do Cordeiro, que ele, Deus, um dia morreria no nosso lugar. O Cordeiro de Deus morre no lugar do pecador. Esta era a fé de Abraão. Deus pagou o preço. Assim é que a religião do Deus da Bíblia é diferente de todas as outras. Foi Ele que pagou o preço do nosso pecado, morrendo em nosso lugar. E não, como o pensamento humano nos ensina, que temos que acalmar Deus, pagando e fazendo coisas para que Ele nos possa aceitar e receber. Não é assim com o Deus da Bíblia. Ele pagou o preço por nós. Por isso, a Bíblia diz que quem crer em Jesus, como sendo o seu Senhor e Salvador, será salvo. Que maravilha! O que um pequeno texto pode trazer para o nosso aprendizado, não é mesmo? Vimos que, como Abraão, o Senhor nos convida a sair de Ur dos Caldeus. Deus hoje te chama para sair de lugares e ambientes que te têm impedido de praticar a confiança nele. Ir na direção de descobrir quem eu sou. E sabe, meus queridos, esse é a parte mais difícil do nosso percurso. Um conhecimento pessoal. Deixar Deus mostrar as dificuldades, as lutas, as nossas fraquezas, ser confrontados com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos de caráter. É um percurso difícil de se palmilhar, mas que Deus convida a cada um de nós. Aceitar esse desafio, ir na direção dessa demonstração daquilo que Deus faz por nós. Mas é interessante que quando nós confiamos em Deus para que Ele nos mostre os nossos defeitos, as nossas dificuldades, Ele não vai parar por aí. Ele vai sempre apresentar a solução. Porque o objetivo de Deus não é nos desanimar. O objetivo de Deus não é nos destruir ao nos confrontar com os nossos erros, como muita gente que nós encontramos na caminhada da vida o faz. Não. Deus, quando faz, Ele faz com calma, com misericórdia e com perdão. Ele faz para que eu e você possa ser usado por Ele para mostrar o seu amor para outras pessoas. E Deus também, através desse texto, nos convida a ser uma bênção. Constrói o teu altar de confiança no sacrifício de Jesus, na tua mente e no teu coração. Aquilo que chamamos fé. Hoje em dia, num mundo onde a vida religiosa é tão confusa e complicada, onde as pessoas não sabem a direção de ir, a fé em Jesus Cristo, a segurança de que somos salvos através do seu amor por nós, do sacrifício que Ele fez por nós, que temos o perdão através do sacrifício de Jesus por nós.
é alguma coisa inigualável, meus queridos. Nós não precisamos pagar Deus. Na verdade, Ele pagou o preço por nós. Através dessa experiência de Abraão, a vida dele foi um percurso de aprendizado, a confiar nas promessas de Deus e não do homem. E se vocês continuarem a ler a história de Abraão, vocês vão descobrir que a sua vida foi de altos e baixos na confiança em Deus. Até que chegou o momento onde ele decidiu crer e entregou tudo, inclusive o seu único filho, ao Senhor. A partir daí, ele aprendeu e passou a ser um exemplo de fé que nos fala até o dia de hoje. Passou a ser o pai da fé. É impressionante, meus queridos, como Abraão, através de se deixar levar por Deus, nessa mudança de vida que fez, nessa aceitação de ir na direção da vontade de Deus, passou a perceber o que era fé. Confiança plena e total nas promessas do Senhor. É impressionante como esse texto, um pequeno texto, nos mostra isso. E o nosso desejo é que, como Abraão, possa ser um instrumento de Deus, uma bênção para ti mesmo e para os outros.